Olá pessoal, meu nome é Rafael Marques, sou estudante do curso de Ciência da Computação na Universidade Federal de Alagoas, no campus Arapiraca. Eu, junto com meu colega Ricardo Amorim, estamos aqui para apresentarmos para vocês um vídeo elaborado para a disciplina de Paradigmas de Linguagens de Programação, que tem como professor o nosso mestre Tiago Sales. Neste exato momento, vários outros vídeos estão sendo postados para esta mesma disciplina, que tem o objetivo de apresentar para vocês uma linguagem que não é muito conhecida por nós programadores. Sabemos hoje que diversas linguagens de programação estão disponíveis, porém, eu digo que 90% dessas linguagens não são conhecidas por nós programadores. E cada uma dessas tem as suas particularidades. Então, é interessante conhecermos um pouco mais dessas linguagens. Porém, eu não posso apresentar para vocês várias linguagens aqui. Vou apresentar, junto com meu colega Ricardo, vamos apresentar para vocês um pouco sobre a linguagem Objective-C. Antes de apresentarmos sobre essa linguagem, vamos falar um pouco sobre duas pesquisas. Uma feita pelo Codeavel e outra pela TIOB. Nessa primeira, vemos uma tabela onde lista várias linguagens de programação e lista os avanços dessas linguagens de programação entre os anos de 2012 e 2013. Nessa tabela, é visível algumas linguagens que são conhecidas por nós programadores. Quem nunca ouviu falar da linguagem Java, por exemplo? Ou da linguagem C++, Python? Ou seja, são linguagens de alto nível, que são altamente usadas e que é conhecida pela maioria dos programadores. Porém, existem outras linguagens que não são tão vistas por outros programadores, tais como as linguagens Haskell, por exemplo, a Scala, a Objective-C, a Clojure, enfim, várias outras. O importante nessa fonte é observarmos que algumas linguagens tradicionalíssimas, como a Java, por exemplo, entre os anos de 2012 e 2013, teve um decréscimo de 14% no número de usuários, enquanto linguagens desconhecidas, como a Objective-C, por exemplo, teve um aumento de 300% no número de seus usuários. Isso é visível nessa outra fonte do TIOB, onde ele mostra que a linguagem Java, que até meados do ano 2010, ela era a mais usada, e já em 2014 ela já perdeu essa hegemonia. A linguagem C já passa a ser a mais utilizada. Porém, o mais incrível nesse gráfico é vermos que a linguagem Objective-C, a partir do ano de 2010 a 2014, ela atinge números incomparáveis com outras linguagens, pois ela teve um aumento muito grande. Como vemos nesse gráfico, a linguagem Objective-C passa de 2010 da última linguagem usada, da menos utilizada, para em 2014 a terceira linguagem mais usada. Então esse dado é muito importante para nós programadores. Com isso, vamos apresentar para vocês um pouco da linguagem Objective-C, que é a linguagem nativa para os desenvolvedores iOS. Nesse aspecto, vamos mostrar um pouco da linguagem, vamos mostrar um comparativo com outras linguagens de alto nível existentes, lógico, linguagens que temos o conhecimento, que trabalhamos mais com ela no dia a dia. Vamos mostrar um pouco dos modelos de codificação dessa linguagem Objective-C, em comparativo com outras linguagens que temos maior conhecimento. Vamos falar um pouco sobre a legibilidade dessa linguagem, a capacidade de escrita e de leitura e sobre o custo dessa linguagem. Vou mostrar um pouco para vocês agora sobre a linguagem Objective-C, falar um pouco sobre ela. A Objective-C é uma linguagem de programação orientada a objetos, que é uma mistura da linguagem Smalltalk com a linguagem C. Lembrando que a linguagem Smalltalk é uma linguagem também orientada a objetos, porém tudo é objeto. A Objective-C também é uma linguagem fortemente tipada, ou seja, a declaração do tipo de variável, quando vamos declarar um tipo de variável, esse tipo ele é declarado antes da criação da variável. Ou seja, todas as variáveis são instanciadas sendo declarado o tipo dessa variável. A fama da Objective-C se deu ao fato dela ser adotada, dela ser usada nos sistemas da Apple e também nos sistemas da iOS, que são os conhecidos iPhones. Bom,
Vou passar a fala agora para o meu colega Ricardo, onde ele vai falar um pouco mais sobre as particularidades da linguagem Objective-C. Meu nome é Ricardo Amorim e eu vou falar sobre a particularidade da linguagem. Iniciando, os arquivos de biblioteca possuem extensão .h. Como mostrado aí na tela em vermelho, para fazer a importação dessa biblioteca utilizamos o seguinte comando. Imprimir o Hello World. Primeiro fazemos a importação da biblioteca. Na Objective-C, fazer a declaração da função main ou função principal é feita dessa seguinte forma. Usamos esse comando para indicar que a alocação da memória será automática. Para imprimir na tela o texto Hello World, usamos a palavra reservada nslog, passando como parâmetro arroba mais o texto que queremos exibir na tela. Assim como no C++, utilizamos return 0 para que o código seja compilado. Declarações de variáveis. Assim como no C, C++ e Java, a declaração das variáveis no Objective-C inicia-se pelo tipo dela, como bool, int, double, float, string e etc. Como vemos agora no exemplo a seguir, int a, double b, bool c, controle de variáveis. Para iniciar tanto variáveis quanto métodos do tipo privado, utilizamos private, @private, declarando dentro da interface da classe. Dessa forma, variáveis restritas da classe, ou seja, nenhum método ou outra classe pode utilizar estas variáveis. Para iniciar tanto variáveis quanto métodos do tipo protegido, utilizamos protected, @protected, declarando dentro da interface da classe, declara variáveis protegidas da classe, mas que podem ser utilizadas por métodos e subclasses. Criando classes. No Objective-C, utiliza-se no início @interface para declarar uma classe. Como vamos ver agora no exemplo a seguir. @interface, nome da classe, NSO Object, entidade, float peso, @end. Após declarar o nome da classe, declara-se suas variáveis e seus métodos, e finaliza com @end, que é a declaração do fim da classe, como vemos aí no exemplo do slide. Métodos. Um método normal apenas de execução, void, imprimir. Métodos que irão alterar alguma variável deve declarar uma nova antes. Void set idade, int i, void set peso, int p. Assim como em C++, em Objective-C existe um tipo de dado conhecido como ID, onde esse tipo de dado pode se associar a qualquer outro tipo de dado. Por exemplo, int, char, float, bool e etc. Funciona igual ao C++, onde qualquer tipo dessa forma ID, ele vai ser possível ser um outro tipo de dado. Também pode se associar a objetos. Exemplo, ID nome recebe um objeto qualquer. Então, a partir desse momento, o nome vai se tornar um objeto do tipo objeto. A partir daí, é possível sempre chamar o objeto como sendo o nome da classe ID. Comparativos com outras linguagens. Por exemplo, Objective-C, Python e C++. Escrevendo Hello World. Temos o Hello World em C++, agora em Python e agora em Objective-C. Verificamos que nas três linguagens existem formas semelhantes, porém diferentes de escritas. Por exemplo, em C++, para declararmos a impressão na tela do texto Hello World, é preciso ser declarado dentro do main, assim como é o Objective-C, coisa que é diferente em Python,
onde usa-se apenas uma linha de código, o print hello world, e esse mesmo texto já será exibido. É interessante vermos também a diferença entre os comandos, as letras que são utilizadas. Ou seja, para fazer a mesma função, imprimir um texto na tela, as três linguagens utilizam palavras reservadas diferentes. Em C++, a palavra reservada para imprimir na tela é o cout. Em Objective-C, a palavra reservada para imprimir na tela é o nslog. E a palavra reservada em Python é o print. Criando classes. Temos o exemplo da criação da classe aluno em C++, da classe carros em Objective-C. É interessante verificarmos na linguagem Objective-C que para criarmos essa classe, como falou meu colega Ricardo, precisamos colocar @interface antes da classe, juntamente com o nome seguido de NSObject, que é um parente da classe name. Logo em seguida, dentro do abre e fecha chaves, temos as variáveis e logo depois os métodos. Métodos que foi bem explicado por ele e que vamos falar um pouco mais adiante. Se verificarmos essas diferenciações dessas classes, verificamos que a linguagem Objective-C é uma linguagem muito segura, justamente por a declaração de suas variáveis ser necessariamente descritas dentro de chaves, dentro do abre e fecha chaves. Enquanto em Python, por exemplo, essa definição é feita unicamente com indentação, coisa não necessariamente usada tanto em C++ quanto em Objective-C. Com isso, poderemos fazer algumas considerações entre as linguagens Objective-C, C++ e Python. Capacidade de escrita. A Objective-C é ruim na capacidade de escrita. Imagine você escrever um método da forma que acabamos de ver. É um pouco complicado, enquanto no C++ é mais razoável, e enquanto em Python é uma forma muito ótima de se fazer. Basta apenas poucos caracteres de código e o nosso método estará pronto. A capacidade de leitura. Na capacidade de leitura, a Objective-C é razoável. Eu volto a dizer o mesmo exemplo que utilizamos agora há pouco. Imagine você interpretar, ler todo aquele código que acabamos de ver para declarar um método. Em C++ é boa a capacidade de leitura, porque ela utiliza palavras muito comuns usadas. Também há de considerar que C++, Python e Java são as linguagens mais utilizadas, então elas, em capacidade de escrita ou de leitura, elas razoavelmente serão boas mesmo. Enquanto Python, na capacidade de leitura, é uma linguagem ótima. Quase todo mundo consegue entender o que quer dizer uma linha de código em Python. Confiabilidade. Como acabei de falar anteriormente, Objective-C ela é ótima para confiabilidade, justamente por se declarar todos os tipos de variáveis, por ela ser fortemente tipada, ou seja, declarar antes da criação de qualquer método, de qualquer variável, o seu tipo. E além disso, pelo conceito do abre e fecha chaves, que é o mesmo utilizado em C++, que torna a linguagem mais encapsulada, podemos dizer assim. Enquanto que Python, ele utiliza, na declaração de variáveis, não necessariamente é preciso dizer o seu tipo, ele utiliza apenas para diferenciar se está ou não em uma classe ou em um método a indentação, então isso torna a segurança, a confiabilidade do código ruim. Custos relacionados à linguagem. O custo da linguagem Objective-C é grande, da C++ é médio e do Python é mínimo. Podemos ver naqueles mesmos exemplos que mostramos os códigos, onde para imprimir na tela, no Hello World, verificamos que enquanto em C++ utilizamos no mínimo umas 7 linhas de código, Objective-C umas 8, e enquanto em Python utilizamos apenas 3 linhas de código. Então, em relação a custos, lógico, o Python vai ser um custo mínimo, C++ é um custo médio e Objective-C é um custo grande. Bom, essa foi a nossa apresentação. Caso vocês queiram conhecer mais sobre o curso de Ciência da Computação, visite o nosso site e obrigado.